Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje o nosso foco é uma figura do Novo Testamento que, embora seja mencionada poucas vezes, sabe? Deixou uma marca Bem duradoura. demais. Vamos investigar a história dele usando como base uma análise bem detalhada do site teológico escrita pelo Diego Pereira do Nascimento. E qual a nossa missão aqui? Bom, é tentar desvendar quem foi esse colaborador próximo do apóstolo Paulo que, num momento chave, tomou um caminho diferente. Por que será que essa história de quase 2000 anos atrás ainda ressoa tanto hoje? É isso que a gente vai tentar descobrir. É uma história fascinante, sim. Porque apesar da falta de muitos detalhes biográficos, né? As poucas menções a Demas nos escritos de Paulo, elas abrem uma janela. Uma janela para a dinâmica complexa do cristianismo lá no início. A gente vê os laços de companheirismo, os perigos que eles enfrentavam. E no caso específico de Demas, as tensões, né? As tensões entre o compromisso com a fé e, bom, as atrações do mundo daquela época. Ok, então vamos começar pelo começo mesmo. Quem era o Demas antes de cruzar o caminho de Paulo? A análise que a gente está usando aqui aponta para uma origem grega, possivelmente da cidade portuária de Tessalônica, que, aliás, era também a cidade natal do Aristarco, outro companheiro de Paulo, né? Exato. E o nome dele, Demas, é interessante. Parece que é um diminutivo de Dêmetro, que significa pertencente a Deméter. Isso já diz alguma coisa sobre o background cultural dele, não acha? Ah, sem dúvida. Sugere uma origem numa família pagã, né? Totalmente imersa na cultura e na religião helênica. Pensa só no panteão do Olimpo, aqueles deuses todos, Zeus, Hera. E claro, aqui pertinente Deméter, a deusa da agricultura. Então, para um grego desse contexto, vivendo talvez numa cidade cosmopolita como Tessalônica, abraçar o cristianismo, nossa, era uma ruptura radical. Uma fé monoteísta, exclusiva, nova. Exatamente. Seria uma mudança de vida, assim, monumental, com certeza, romper com as raízes politeístas. Uma mudança sobre a qual, como a própria fonte admite, a Bíblia não nos dá o como ou quando exato, né? Não tem esse detalhe. A especulação no texto é que ele pode ter sido um dos convertidos durante a pregação de Paulo lá na Macedônia, talvez na própria Tessalônica, quem sabe junto com outros como esse Aristarco que a gente mencionou. Sim. Essa conexão geográfica parece ser um ponto bem chave na interpretação que o artigo apresenta. É, sim. E o argumento central para essa conexão com Tessalônica é o fato de que Paulo, mais tarde, registra que Demas voltou para lá depois de abandoná-lo. Isso. E isso fortalece muito a hipótese de ser a terra natal dele, sabe? Ou, pelo menos, um lugar de forte ligação para ele. E a possível amizade pré-cristã com o Aristarco, embora seja especulação, né, não está confirmado, mas adiciona uma camada de plausibilidade a essa rede de relacionamentos lá de Tessalônica. Torna a história mais concreta, eu diria. Faz todo sentido pensar nessa rede, sim. Mas olha, antes desse episódio que o marcou negativamente na história, o Demas era considerado parte essencial da equipe de Paulo. A análise destaca as menções lá em Colossenses 4,14 e também na carta a Filemon, versículo 24. Nesses textos, Paulo não só menciona ele, mas o coloca ao lado de figuras de peso, né? Como Lucas, o médico amado, o evangelista, e Marcos, que também se tornou evangelista. E o termo que Paulo usa é bem significativo, cooperador. O que isso realmente implicava na prática naquela época? Ser chamado de cooperador, sinergos no grego original. Isso ia muito além de um título, sabe? Era muito mais que isso. Naquele contexto missionário do primeiro século, significava estar totalmente envolvido nos trabalhos, nos perigos, nas responsabilidades da missão. Era tudo compartilhado. A gente está falando de viagens, muitas vezes árduas, perigosas, apoio logístico, financeiro, mútuo, encorajamento espiritual no meio da oposição. Nossa! E um compromisso ativo na propagação do evangelho, muitas vezes em cidades bem hostis ao movimento cristão. Definitivamente não era para
para espectadores, entende? Entendo. Então, ser um cooperador significava que Demas estava, assim, profundamente integrado no núcleo da missão de Paulo, compartilhando os riscos e as recompensas, tudo. Isso torna o contraste com o afastamento dele depois ainda mais forte, né? Exato. A fonte sugere que ele esteve ativo até mesmo durante períodos bem turbulentos, como talvez as dificuldades lá em Éfeso e certamente até o início da primeira prisão de Paulo em Roma. Exatamente. Essa participação ativa, próxima, isso lança uma luz bem diferente sobre o abandono. Pensa no Paulo. Ele dependia imensamente dessa rede de colaboradores leais, né? Especialmente estando preso, mesmo que fosse em prisão domiciliar no início. A saída de Demas não seria só a perda de um auxiliar, seria um golpe pessoal e ministerial também. Com certeza. Era um companheiro de lutas que estava se afastando. Isso confere um peso emocional muito grande àquela breve menção lá em 2 Timóteo. E aí a gente chega nesse momento decisivo, né? A menção que define a memória de Demas para tanta gente. 2 Timóteo 4:10. Paulo escrevendo provavelmente de uma segunda prisão em Roma, uma prisão mais severa, já perto do fim da vida dele, e ele afirma de forma bem direta: porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século, e foi para Tessalônica. Essa frase, amando o presente século, é o centro da questão toda. Como que a análise que a gente está examinando interpreta isso? Seria medo? Covardia diante da perseguição que estava aumentando? Olha, a interpretação que é destacada na fonte, baseada na escolha das palavras de Paulo, ela pende mais para uma motivação interna do que para o medo como o fator principal, sabe? Embora a pressão da perseguição fosse real, claro, e crescente, afinal, Paulo estava preso de novo em circunstâncias piores. O texto argumenta que a expressão amar o presente século, ou esta era presente, aponta para uma escolha deliberada, uma sedução pelas prioridades, pelos valores, pelo estilo de vida do mundo não cristão. Poderia ser o desejo por conforto, sabe? Segurança, sucesso material, prazeres, ou simplesmente um retorno para uma vida menos exigente, menos perigosa do que aquela associada ao Paulo. Entendi. Então, a leitura que está sendo proposta é menos sobre uma fuga, sim, impulsionada pelo pânico, e mais sobre uma atração ativa, uma atração por uma alternativa que ele considerou mais desejável naquele momento. A análise até faz uma conexão interessante com a parábola do semeador, né? Especificamente a semente que caiu entre os espinhos. É uma boa analogia. É uma analogia poderosa, sim, que o artigo utiliza. Lembra da parábola? A semente germina, tem aquele entusiasmo inicial. Mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas, como diz lá em Mateus 13, acabam sufocando a planta. A imagem que se forma então, segundo essa interpretação, não é de uma falha momentânea de coragem, tipo um deslize. É mais uma mudança fundamental de prioridades. Ah, sim. Um desvio de rota mesmo motivado por um apego renovado aos valores do presente século em oposição ao reino de Deus que o Paulo pregava, e pelo qual ele estava disposto a sofrer, né? Isso torna o abandono de Demas um ato mais complexo e talvez até mais trágico do que a simples covardia. E o impacto prático disso para o Paulo naquele momento específico. Imagina, estar numa prisão romana, aguardando julgamento, provavelmente dependendo desses colaboradores para comunicação, para apoio, para a continuidade do ministério. A saída de alguém como Demas deve ter sido sentida, nossa, profundamente. Certamente. Além do aspecto pessoal, né, emocional, haveria um impacto logístico, claro. Paulo dependia desses mensageiros fiéis para manter contato com as igrejas, para enviar cartas, receber notícias, suprimentos, tudo isso. A partida de um cooperador como Demas representava um enfraquecimento dessa rede vital de apoio no momento de extrema vulnerabilidade para ele. Por isso que a menção, embora seja curtinha, carrega tanto peso, sabe? A história dele se torna então um exemplo citado ao longo dos séculos sobre a necessidade de perseverança e de vigilância espiritual.
Mas a figura de Demas não ficou só restrita às páginas da Bíblia ou às discussões teológicas, né? A análise que a gente está usando também rastreia como ele foi retratado na cultura, o que é sempre fascinante de ver. Um exemplo notável que eles citam é em O Peregrino, de John Bunyan, um clássico absoluto da literatura cristã alegórica. Como que o Demas aparece lá? Peregrino, o Bunyan dá para o Demas um papel bem negativo e ativo, viu? Ele não é só alguém que se desviou do caminho, ele é apresentado como um tentador mesmo, um enganador. Ele fica posicionado num lugar chamado Colina Lucre e tenta ativamente desviar os peregrinos, o cristão e o esperança, do caminho reto. Ele fica acenando com a promessa de uma mina de prata. Uma mina de prata, símbolo claro da riqueza material, né? Exatamente. Para Bunyan, Demas personifica o perigo mortal do materialismo, da cobiça, aquilo que pode afastar até mesmo quem está na jornada espiritual. É uma caracterização bem forte e que foi muito influente. Bem diferente de uma interpretação que vê só fraqueza ou mudança de prioridade, como a gente estava falando antes. E tem outros exemplos que o artigo traz. Sim, o artigo menciona um exemplo bem mais recente e ficcional. O romance A Revelação de Demas, The Demas Revelation, do Shane Johnson, que foi publicado em 2007. Nessa trama, que é ficção pura, a história imagina que o Demas teria descoberto uns documentos antigos que supostamente lançariam dúvidas sobre a ressurreição de Cristo. Nossa! E essa descoberta teria levado ele a abandonar a fé. É interessante notar que a própria fonte que a gente está analisando faz questão de classificar a premissa do livro como baseado numa velha mentira. Mas o ponto relevante é como a figura de Demas foi usada aqui, né? Mostra como um personagem com tão pouca informação canônica pode se tornar um recipiente para diferentes ideias, né? Nesse caso, explorando temas de dúvida, teorias conspiratórias modernas, mesmo que isso se afaste completamente do texto bíblico original. Exatamente. A ausência de detalhes permite essa maleabilidade toda. Ainda outra referência literária clássica que é citada em Jane Eyre, da Charlotte Bronte. O personagem St. John Rivers, que é um clérigo bem rígido, né? Ao tentar persuadir a Jane a acompanhá-lo como esposa missionária na Índia, ele elogia ela, mas contrastando-a com Demas. Ele diz algo como: "Você está livre do vício de Demas." O vício de Demas. Nossa. Nesse contexto, fica bem claro que o tal vício é o apego ao mundo, né? Ao conforto material, em oposição à abnegação, ao sacrifício que aquela vocação missionária que ele propunha exigia. Demas funciona ali como um anti-exemplo, um símbolo daquilo que a Jane, na visão do St. John, tinha superado. É impressionante, né? Como essas 3 menções bíblicas, uma como cooperador, outra listado junto com cooperadores, e a última, como alguém que amou o presente século, geraram interpretações tão diversas ao longo do tempo. O enganador materialista lá do Bunyan, o desiludido fictício do Johnson, o símbolo do mundanismo a ser evitado na Bronte. Isso demonstra que a história de Demas, por mais breve que seja, ela toca em cordas universais. E quais seriam essas cordas universais? O que essa ressonância cultural toda nos diz, afinal? Sugere que a história dele encapsula tensões. Tensões perenes da experiência humana, sabe? O conflito entre as aspirações espirituais ou ideais elevados e as realidades ou as atrações do mundo material. A natureza da tentação e do compromisso, a questão da perseverança diante das dificuldades ou do desgaste mesmo, e a possibilidade sempre presente do abandono de uma causa, né? Da apostasia, que significa essencialmente renunciar ou abandonar uma fé ou um princípio que você professava antes. Demas acabou se tornando um arquétipo para explorar essas dinâmicas humanas tão complexas. Então, resumindo, a perspectiva que foi apresentada na análise que a gente explorou hoje, Ezema é visto não apenas como uma figura histórica específica, mas como um símbolo. Um símbolo dessa trajetória possível, que vai da colaboração engajada numa causa, seja ela religiosa ou não, até o afastamento motivado por aquilo que Paulo chamou de amor ao presente século. E a ênfase da fonte é que essa motivação parece ter sido mais uma atração pelo mundo do que uma reação de medo, né? Foi mais ativo do que passivo. Exato, e a relevância disso
Ela transcende o contexto religioso original, com certeza. A história de Demas interpretada dessa forma serve como um espelho e uma advertência para qualquer pessoa engajada em qualquer tipo de compromisso de longo prazo. Compromisso que exija sacrifício ou que entre em conflito com as pressões ou as seduções do ambiente. Levanta questões importantes sobre a clareza de propósito, sobre resiliência, sobre a vigilância quanto às próprias motivações e o perigo constante das distrações que podem nos desviar dos nossos valores ou objetivos mais profundos. É uma reflexão que, sem dúvida, leva a gente a olhar para dentro. E talvez, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, fique uma provocação para quem está nos acompanhando. Pensando nessa jornada do Demas, de colaborador próximo a alguém que partiu por amar o presente século, o que será que significa na prática perseverar hoje em dia? Como que se cultiva essa resiliência quando os ideais que a gente abraça, sejam eles quais forem, parecem exigir tanto da gente ou entram em conflito direto com as facilidades, as seguranças ou mesmo as dificuldades legítimas que o mundo ao nosso redor apresenta? Onde que a gente encontra força ou equilíbrio para continuar nesse caminho? Fica aí a reflexão.